apostila eu encontrei. Aí eu vou mandar em anexo. Manda. Tá bom. Boa noite para todos. Desculpa o atraso. Houve alguns impedimentos. O pessoal que faz a apostila para mim, os que trabalha com Photoshop, que faz a arte, é todo fluminense. E hoje eles não estavam concentrados. Então, essa apostila atrasou muito, porque houve uma confusão, jogou fora, fez, mas nós estamos aqui para nos alegrarmos, nos confraternizarmos e vivermos um momento feliz. Feliz, né, Marquinho, com o neném que você tem, e feliz de podermos ter o privilégio de estudarmos um pouco, na medida que o mundo lá fora ignora essa doutrina maravilhosa, e mesmo muitos irmãos aqui da casa desconhecem a doutrina, por falta talvez de algum tipo de encaminhamento melhor, ou de uma escola, ou, enfim, isso não é questão minha. Então vamos nos alegrarmos, porque estamos aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, para transmitirmos os ensinamentos dos espíritos superiores, que foram os responsáveis pela transmissão dos textos da codificação para Allan Kardec. Jesus, Divino Mestre, Senhor, nosso modelo e guia, reverenciamos em vós a encarnação sublime que nos trouxe ao mundo a palavra de Deus, e que mais tarde nos trouxe essa palavra esclarecida em suas metáforas, extremamente bem estruturada didaticamente através do Espiritismo. Portanto, nós vos reverenciamos, Jesus, bem como aos espíritos da codificação, os espíritos superiores. E pedimos que desde já essa energia tão magnífica do Natal comece a irradiar sobre nós, porque é uma época em que nós externamos os nossos agradecimentos a Deus pela vossa vinda ao mundo. Esteja conosco os espíritos superiores, o espírito tutelar dessa casa, o nosso amado Frei Luís. E, sobretudo, Deus, o Criador, o Pai de todos nós, nos oriente e irradie, através dos seus prepostos espirituais, para todos os alunos, seus familiares, seus locais de trabalho, seus lares, enfim, aqueles que têm doenças, problemas psicológicos, que sejam aqui assistidos ao longo da nossa aula. Assim, em vosso nome,
e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 11 de novembro do ano 2013, pela graça de Deus. Nós estamos no capítulo 4, Pluralidade das Existências. E vamos abordar hoje a sorte das crianças após a morte, que é um tema muito doloroso e que causa comoção quando vemos uma criança ainda aos 2, 3 anos, para não dizer um recém-nascido, morrer. Tudo que atinge as crianças nos sensibiliza pela fragilidade e pela dependência, pelo recém-nascimento que tem há poucos dias ou há poucos anos. Vamos ver como o Espiritismo explica esse aspecto que aparentemente é ilógico, já que a criança é um ser ainda em formação, em desenvolvimento, é um ser totalmente dependente dos seus pais. A primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é: o espírito de uma criança morta em tenra idade poderá ser tão adiantado como o de um adulto? Resposta: frequentemente muito mais, porque pode ter vivido muito mais e ter adquirido maior experiência, sobretudo se esforçou-se e progrediu. Então, a criança, antes de tudo, é um espírito. E como espírito, ele tem as suas vidas passadas. E como tem suas vidas passadas, ele tem as suas experiências passadas. E como experiências passadas, tem as suas oportunidades de progresso. O espírito responde não serem paralelas às evoluções biológicas e espirituais. Tenra idade é um conceito biológico. Adiantado como um adulto é um conceito espiritual. Portanto, ele mostra não existir um paralelismo entre a evolução do ser vivo, com o ser biológico, e do espírito propriamente dito. E é isso que se tem visto ao longo do presente trabalho. A evolução do espírito rumo à perfeição, que é a grande luta que todos nós travamos, que fundamentalmente depende do seu esforço pessoal, o espírito, contra as suas viciações e imperfeições morais. Esforço que se estende à compatibilização da sua conduta às leis divinas e, particularmente, à prática abnegada do bem, sem qualquer tipo de discriminação do seu beneficiário. Então, essa luta pela perfeição, ela está muito bem estatuída na doutrina espírita, através daquele frontão: fora da caridade não há salvação. Ou seja, sem nós nos tornarmos instrumentos de Deus, fazendo o possível para que o nosso ego se dissolva, e nós, sem
um ego que centralize o egoísmo, o orgulho, esse ego se impregne da vontade divina, nós estaremos então compatibilizando as nossas atitudes com as leis de Deus, praticando o bem de uma forma indiscriminada. Portanto, na base da evolução está justamente esse processo da prática indiscriminada do bem e da compatibilização do nosso comportamento psicológico e moral às leis divinas, que são as leis que podem ser sintetizadas na última lei, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Eu gosto de tocar nesse ponto, porque em sânscrito, entre os orientalistas, a filosofia Vedanta, a palavra ego, que vem do latim, porque em português é eu, e Freud deu um nome latino à palavra eu, que é ego. Essa palavra em sânscrito, ela tem um nome, ela é chamada Hamshara, Ahamshara, com um H aqui aspirado. Ahamshara quer dizer, em sânscrito, eu faço. Quando o homem ele entra nessa polarização espiritual de dizer que ele é que faz, ele é que é, ele se distancia por essa movimentação espiritual e psicológica do grande fazedor, que é Deus. Então, ele vive a ilusão de que ele faz, quando na realidade ele nada faz, sem que Deus permita que ele faça. E ninguém nada faz sem que Deus permita que seja feito, nem mesmo os espíritos, porque todos eles, por mais elevados que sejam, estão subordinados às leis divinas. Então, esse ahamsara, eu faço, que é o ego, eu faço, nós dizemos tornar a nossa vida, em vez de dizermos eu faço, nós devemos dizer eu sou um instrumento de Deus. Quem faz é Deus. E a partir disso, eu sendo um instrumento de Deus, e Deus, eu fazendo aquilo que Deus ensina através dos evangelhos por Jesus, nós estaremos caminhando para essa perfeição. E é essa que é o grande finalismo da doutrina espírita. Não é o que se está vendo aí em palestras, simpósios, congressos, eventos, que está muito distante tudo isso da singeleza daquilo que Jesus nos passou. Por outro lado, a evolução biológica envolve todo o processo de reprodução, evolução do ser vivo e especialização celular, que a célula ela se reproduz e se especializa, e que irá formar, desde a fecundação, os tecidos, os órgãos e os sistemas do organismo. Então a célula, ela se reproduz e forma o sistema nervoso, forma o sistema, o aparelho respiratório, o aparelho gastrointestinal, cardiovascular, etc, etc. Então, a evolução biológica, quando nós vemos a criança de tenra idade, realmente aquilo nos choca, porque ela é muito fragilizada biologicamente. Mas nós temos que entender porque por trás da tenra idade existe um espírito. Então, duas coisas são distintas.
o espírito e a biologia. Tem erro aqui. O espírito e a biologia. Hã? Como é? Não é ideologia, não, é biologia. É biologia, você arrisca isso. É bio, nós estamos falando da relação com o espírito e o corpo, do espírito com a biologia. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que do seu pai? Pergunta Allan Kardec. Resposta: isso é muito frequente. Não vedes tantas vezes na Terra? Quer dizer, isso não é nenhuma surpresa, porque a gente vê às vezes um filho que ele luta pela família com maior vigor, ou uma filha do que o próprio pai. Que às vezes o pai é um sujeito vicioso, um sujeito dependente, um sujeito ocioso, um sujeito cheio de conflitos, e aquele filho luta diferentemente dele, embora biologicamente nasceu através dele e da mãe, e ele mostra que é muito mais evoluído pela sua conduta que o seu pai. Então, nós estamos desmistificando, não é? A criança terra, porque por trás dessa criança terra há um espírito que pode ser, inclusive, bastante velho. O espírito de uma criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence à escala dos espíritos superiores, ou seja, é o anjinho que morreu. E se esse anjinho morreu, ele não fez o mal, não tinha condições de fazer o mal. Ele talvez fosse até uma criança ainda na fase de amamentação. Então, se ele não fez o mal, ele pode ser considerado, por isso, um espírito superior, que já está no nível de compreensão absoluta do bem. Aí o espírito responde a Allan Kardec: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha que sofrer. Se é puro, não é pelo fato de já ter sido criança, como já se viu em resposta anterior, mas porque se houvera adiantado em vidas passadas. Isso é importante. Não fez o mal, mas também não fez o bem. Nós escutamos muitas pessoas dizerem: eu não prejudico a ninguém, eu não faço mal a ninguém. E é verdade, mas também não faz o bem. Às vezes o sujeito está no mosteiro, num convento, uma freira, um abade. Ele não faz o mal lá dentro, ele está recluso, mas também não faz o bem. Ele vive em prece e num estado lá de religiosidade muito profunda. Só quando ele sai daquele ambiente, como a Teresa de Calcutá fez, a Madre Teresa de Calcutá fez, ela foi para a luta, foi para fazer o bem. Então, não fazer o mal pode ser um pouquinho de adiantamento em relação ao espírito já adulto, mas há que fazer também o bem. Comentários. Não fazer o mal constitui avanço no progresso espiritual do espírito. Aí, o espírito adulto. Mas evitar que o mal ocorra
é fazer o bem. E fazer o bem, evitar que o mal ocorra e fazer o bem, é muito mais. Portanto, sob essa ótica, a grande força do progresso espiritual está em não fazer o mal, evitar que o mal ocorra e fazer o bem. Essa aqui é a verdadeira consolidação do bem, a visão global do bem. Não faça o mal, evita o mal, e faça o bem. Se alguém chega perto de nós e começa a buzinar nos nossos ouvidos a maledicência, a malevolência, a calúnia, a intriga, a hipocrisia, enfim, se começa a querer gerar em nós uma circunstância de vermos uma pessoa sob uma ótica depreciativa e má, nós temos que silenciar, porque nós não queremos ouvir coisas ruins de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar os outros. O máximo que nós podemos dizer para a pessoa: eu não gostaria de ouvir isso, porque isso não faz parte da minha natureza, ficar falando mal dos outros, ou criando, ou vendo nos outros defeitos. Eu prefiro fazer o bem. E se os outros têm defeitos, eu prefiro até orar pelos outros, para que eles, quem sabe, saiam dos seus defeitos. Eu não vou aumentar a bondade do mundo dando ouvido à hipocrisia, à mentira e às trevas. Isso é tão interessante, né? A Ieda está comigo aqui hoje, que no sábado nós tivemos uma reunião aqui, uma assembleia dos conselheiros para votar um novo estatuto. Bem, foram tantas hipóteses que fizeram sobre os estatutos, que uma delas me chegaram e disseram assim: vocês vão demitir uma porção de funcionários. Falei, mas você não viu lá? Vocês não viram? Mas o nosso presidente, ele fez um plano de conta de 4 milhões de reais de despesas para o exercício 2014 e apropriou nesse plano de conta 40% das despesas para pagar os funcionários. Como é que ele vai demitir se ele está pagando 40% da receita dele para os funcionários? Então, a coisa gira, mas ela gira, a maldade gira, a intriga gira. E nós, então, temos que sempre manter essa visão clara para as pessoas, porque elas são vítimas dessa maldade. Então, nós estamos evitando ali que o mal ocorra, esclarecendo a pessoa. Já é um avanço. Então, nós estamos entendendo o caminho da perfeição, através dessa sorte das crianças, a morte das crianças, né? Por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? Essa é outra pergunta do Kardec. Essa pergunta tem procedência para quem é enfermeira. Por quê? A curta duração, responde o espírito, pode ser para o espírito o complemento de uma vida anteriormente interrompida. Ele não fechou o seu destino. Então ele tem que fechar. Ele chegou a 90%, 95% do destino dele. Ele tem que fechar esses 5%. Então ele encarna
para fechar esses 5%, antes da sua devida duração. Mas a ênfase desta curta duração é frequentemente uma prova ou expiação para os pais. Aí que está o grande objeto da morte precoce das crianças. A prova e expiação para os pais, para os familiares, para os amigos. Ou seja, a curta duração da vida significa o somatório do seu tempo de fecundação, gestação, nascimento, breve desenvolvimento corpóreo e morte. Essas experiências apresentam relativo grau expiatório, pois o espírito que irá encarnar não se encontra primariamente submetido às grandes provas e expiações como ocorre nos adultos. É um grau muito pequeno expiatório, porque as grandes provas só vão ocorrer mais tarde. O exercício do seu livre-arbítrio, desse espírito ainda, que está num corpo infantil, é bastante limitado, na medida da sua dependência dos pais e da sua imaturidade corpórea. Ele não pode exercer o livre-arbítrio. Por outro lado, os pais e familiares, como também os amigos da família, ao se depararem com esse tipo de perda, a perda da criança, do filho, podem mudar os seus pontos de vista sobre a vida, tornando-se menos materialistas. Muitas vezes eu vi isso quando eu ia com mais frequência a Uberaba. Chico Xavier tem uma fase de psicografia que nós chamamos mensagens consoladoras. É uma das fases dele. Ele teve diversas fases na psicografia dele. Teve a fase dos romances espíritas, não é? Romances históricos. Teve a fase da descrição do mundo dos espíritos com André Luiz, não é? Teve a fase das poesias com Parnaso, do Além-Túmulo. Teve as fases de evangelização, que constitui o grande corpo doutrinário dele, e teve a fase consoladora, que ele recebia mensagens de filhos, no caso já eram adolescentes, que morreram precocemente em acidentes de trânsito, em acidente de arma de fogo, etc. E os pais desesperados corriam para Uberaba em busca de uma mensagem dos filhos. Quando eles recebiam, quando Chico psicografava uma mensagem de um filho ou de outro para os pais, aquela mensagem que o filho se identificava, e essa identificação é clara, não é dizer eu estou bem aqui, prece por vovô, prece por vovó, estou com vovô, estou com vovó, eu estou muito bem, eu peço que vocês fiquem aí no mundo muito bem, não se preocupam comigo. São mensagens que têm o quê? Uma identificação. São fatos referentes à casa que morava, referentes à idade que tinham especificamente, referentes a apelidos familiares, íntimos, referentes a parentes, avós, às vezes até desencarnados, que eles foram buscar depois nos cartórios de Uberaba, daqueles lugares que eles procederam, se existiu realmente aquele tio ou aquela tia que Chico referia. Então tem que dar identificação à mensagem. Ela não pode ser aberta. Se ela for aberta, ela não faz prova. Para fazer prova, ela tem que ser identificada. Senão, é mais uma mensagem. Então, quando eles iam descrevendo os fatos
de uma maneira tão clara e tão identificatória, os pais começavam a chorar, recebiam a mensagem e saíam dali muitos dispostos a fazer a caridade. E há muitos e muitos casos, acredito centenas de casos de pais que perderam filhos ainda muito jovens, mas que após receberam as mensagens consoladoras de Chico Xavier, mudaram a sua vida e se tornaram pessoas filantrópicas e se envolveram com a caridade. Mudaram a sua vida. Né? Então, eles se tornaram menos materialistas, ou se tornaram muito espiritualistas. Mas, sem sombra de dúvida, o fator principal é a comoção e dor causada aos pais, que muitas vezes têm o condão de além de modificar sua visão no mundo e espiritualmente transformá-lo. Foi isso que aconteceu com Chico, mas independentemente disso, né, em outros casos também, eles vão trabalhar sem ser até espíritas em comunidades carentes. Então aqui está o gráfico que mostra. Quando a morte prematura da criança, a criança da sua parte fecha um complemento reencarnatório. Para os pais, essa morte prematura é um resgate e são provas e expiações. Resgate, provas e expiações que gera transformação espiritual deles. Portanto, esse evento, que é um evento trágico, um evento terrível numa vida, ele, ao se avançar vida após vida, avançar ao longo das encarnações, viu, Jorge? É um evento extremamente favorável. Então, às vezes, esse pai, depois de desencarnar, é que ele vai ver como o evento beneficiou ele e essa mãe. Então, essa é uma das razões em que a criança morreu em enterridade. E nessa pergunta, que é feita por Allan Kardec, em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em enterridade, ele recomeça, obviamente, uma nova existência. Não há como. Ele tem que reencarnar. E aqui eis alguns comentários do Allan Kardec. Se o homem só tivesse uma única e solitária existência, e se após essa seu destino, sua sorte, fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenridade para gozar sem esforço da felicidade eterna? Quer dizer, essas crianças, que corresponde aqui na estatística de Kardec, a 50% dos nasciturnos e das crianças que vão até 5 anos, elas vão por uma espécie de eternidade. Mas os que sobrevivem e se tornam adultos, por que eles também não têm esse alcance à felicidade eterna? Bem, nota do autor, né? Nós temos que dizer que na época de Allan Kardec, o índice de mortalidade infantil atingia praticamente 50% dos nasciturnos e dos bebês no primeiro ano de vida. É uma mortalidade altíssima. Aqui no Brasil, eu acho que nós já caímos talvez a 7, 10%. A gente conseguiu isso. Hoje, no século XXI, com o advento da neonatologia e da perinatologia,
novéis subespecialidades pediátricas, esse índice que caiu drasticamente. Então, essa metade que Allan Kardec é do século dele, não da realidade de hoje. E com que direito se acharia isento das condições tão duras impostas à outra metade? Quer dizer, por que essa injustiça? Esses que morrem vão para uma vida eterna, vão para o paraíso, e nós ficamos aqui, estamos sujeitos a ir para o inferno? Por quê? Tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus, mais do que claro. Pela reencarnação, faz a igualdade para todos, pela reencarnação. O futuro pertence a todos, sem exceções e condições de favoritismo. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmo. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como deles tem a responsabilidade. Então nós vamos entendendo que cada vez mais o Espiritismo vai nos dando a responsabilidade das nossas ações. Não adianta inculpar A, B, C, ou buscar o ritual ou culto religioso D e F, porque tudo isso é um processo constante da lei divina e nenhuma religião pode querer dirigir as leis divinas, porque elas são estatuídas por Deus. Aliás, não é razoável considerar-se a infância como estado de inocência. Ele também diz isso. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pôde exercer a sua influência. Não se vê em algumas que parecem trazer como condições inatas a astúcia, a falsidade, a perfídia e até mesmo a de roubo e do assassínio. Isto, não obstante, os bons exemplos do meio em que vive. Quer dizer, a gente vê, às vezes, indivíduos de uma classe média, de uma educação dada pelos pais, muito consistente, e eles vão para o lado errado da vida, vão para o lado da marginalização. A lei civil, diz Allan Kardec, aí nota do autor, não é civil nesse caso, é penal, não é isso? É uma infração penal e não civil. Absolve os seus erros dessas crianças, pois as chama de imputáveis, não tem discernimento pela pouca idade. E nesse sentido, não deixam de ter razão, já que agem mais por instintos que intencionalidade. Mas aqui ele mostra que a criança ela traz um potencial dentro de si, de tendências que vão se manifestar na encarnação, tendências ao bem, tendências ao mal, às vezes até uma astúcia, enfim, uma capacidade criminógena que surpreende. Mas de onde pode se originar instintos tão díspares entre crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, se não da inferioridade do espírito? O Espiritismo explica isso. É a inferioridade do espírito. Não é o meio ambiente, porque o meio ambiente fez o que pôde, mas o espírito é inferior, ele não pôde vencer a educação do meio ambiente.
não pôde submeter a educação do meio ambiente, pois que a educação nada tem com ela. As que são viciosas o são porque seus espíritos progrediram menos e têm então de sofrer as consequências, não propriamente dos atos praticados na infância, mas nas existências anteriores. Então nós voltamos ao velho princípio da lei da causa e efeito e das existências anteriores. É dessa maneira que a lei se mostra a mesma para todos e a justiça de Deus a todos alcança. Ou seja, a lei da causa e efeito e a responsabilidade individual de cada espírito é que vai ser o reflexo da sua própria perfeição ou do seu próprio vício. Não há ninguém no mundo, nem Jesus propôs isso, mudar a natureza de uma pessoa. Jesus foi persuasivo, ele jamais impôs qualquer coisa. Um exemplo claro disso é quando a mãe de Tiago e de João, isso está em Mateus, chegam a ele chega a ele e diz: mestre, coloca um meu filho à tua direita e outro à tua esquerda quando subires no reino dos céus. A mãe de Tiago e João, que eram irmãos. Quando subires ao reino dos céus. E Jesus responde: isso não me pertence. Podem eles passar, podem eles beber o vinagre que eu beberei, o sofrimento que eu passarei? A mãe diz: podem. E Jesus, por certo, podem, porque eles sabiam que eles eram criaturas sofredoras, que iam sofrer. E em seguida ele aduz: mas quanto colocaram o filho à de minha direita e outro à minha esquerda, isso só pertence ao meu Pai que está no céu. Nem ele propôs violar as leis divinas, violar as leis kármicas, violar a lei da causa e efeito. Isso é tão claro, e ele era o sábio dos sábios. Então nós temos que entender isso, porque quando nós vamos às vezes buscar um médium e um espírito, não é mais o caso de vocês, porque vocês hoje já estão esclarecidos, mas é o caso das pessoas que se iniciam no espiritismo, elas vão com aquele afã do milagre, do sobrenatural, do transcendental, enfim, eles vão buscar alguma coisa que possa modificar a sua vida do dia para a noite. Isso é impossível, porque a vida é modificável pelo processo de evolução, cuja base é a justiça divina e cuja expressão é a lei da causa e o efeito, e cuja manifestação é a reencarnação no nosso mundo. Não há como fugir disso. Então nós temos aqui o quadro. Os espíritos, eles têm a potencialidade das vidas passadas. Todos nós temos a potencialidade das vidas passadas. Ou temos perfeições intelectuais e morais, certas tendências já bem desenvolvidas, ou temos imperfeições intelectuais e morais, certas viciações intelectuais e morais. Essas tendências que nós trazemos das vidas passadas formam o que nós chamamos tendências inatas, ou que a psicologia chama de aptidões, ou aptidão,
Então, o espírito tem uma aptidão que nada mais é uma tendência que ele traz de vida passada, gerada em outras vidas, tem uma aptidão intelectual para algo intelectual, para matemática, e tem o senso moral, que é a capacidade de entender o juízo do bem e do mal. Muitos intelectuais não têm o senso moral, não sabem realmente entender esses juízos de valores morais. E tem as aptidões, né, intelectual e o senso moral. Então, tudo isso forma a marca evolutiva dos espíritos, esse processo de tendências inatas e esse processo que deflui das aptidões. Então, quando Mozart tocava aos 3 anos de idade, é porque ele tinha sido músico muitas e muitas encarnações. Isso não era algo extraordinário para ele. Mesmo que ele não tivesse neurônios, o espírito dele era tão poderoso que criou neurônios suficientes para ele poder compor. E aos 5 anos ele compôs a primeira sinfonia. Por que isso? Porque ele trazia isso de outras vidas. Bem, então nós explicamos aqui um ponto fundamental, que é a desencarnação das crianças em idade ainda baixa. A sorte das desencarnações da criança, que não é um ato de injustiça de Deus, é um ato que busca a perfeição para a criança, que ela complete o seu ciclo encarnatório que não foi completado em outra encarnação. E para os pais, para que aquilo ofereça uma transformação morais, aquele sofrimento neles. Tudo tem uma inteligência buscando a perfeição. E vamos falar agora sobre o sexo dos espíritos. É a pergunta 200. Quer dizer, nós já alcançamos a pergunta 200. Só que o nosso livro dos espíritos tem 1019 perguntas. Nós vamos ficar aqui uns 4 anos juntos, 5 anos, até terminar. Mas vamos terminar muito bem, se Deus quiser. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da organização biológica. Claro, até da organização genética, né? O homem é homozigoto, se não me engano. Ele tem XX e a mulher é XY, não me lembro bem. Ao contrário, não é? Então isso depende do gene que vai determinar a sexualidade. Há entre eles, entre os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Eles se ligam pelos sentimentos, mas não tem mais do que isso. De fato, um espírito, como foi definido, é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Sua coloração, que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual do rubi, de acordo com a maior ou menor pureza do espírito. Aqui a pergunta 88, 88A. Então, o espírito, como foi criado, ele é uma centelha, uma chama. E porque a hora avançou, eu não gostaria de avançar também nessa aula, eu avanço na aula seguinte, que eu trouxe um presente para vocês, que para mim, pessoalmente, é mais importante, para eu, pessoalmente, é mais importante do que avançar na aula. Isso a gente deixa para a semana que vem. Eu trouxe para vocês um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu espero, nesses 10 minutos,
Vocês estão... Recebeu? Com os comentários do Allan Kardec. E é sobre a oração dominical, ou o que nós chamamos de Pai Nosso. Vocês vão ver como Allan Kardec é um espírito superior. É impressionante. Ele nos impressiona. Que pureza. Nós temos vivido na Terra, nos debates, nos ciclos, na casa espírita, tantos problemas. Mas o espiritismo é uma coisa muito simples. Ele é muito elementar no sentido do seu objetivo. É a busca da nossa perfeição, da nossa modificação. Ele não tem outra proposta. Mas eu escuto aí palestras sobre uma porção de coisas, de ciências, de físicas, de coisas quânticas que têm o seu lugar. Muitas não são nem do espiritismo. Outro dia eu fui fazer uma palestra, que era, o tema da palestra era Congresso Espírita. Congresso de Espiritismo. O tema era esse. A ciência e a sua influência, a sua investigação sobre a religião e filosofia. Era um congresso que tinha na base espiritismo. A pessoa que organizou, faz parte do núcleo espírita. E ali começou a sair uma opção de coisas que nada tinham a ver com o espiritismo e citações de autor, de livros que não tem nada a ver conosco. É uma perda de tempo. Então aquilo me constrangeu um pouco. Quando eu voltei para casa, eu saí, sabe, Glorinha, com uma certa frustração em relação à doutrina, o que a doutrina oferece e quão pouco as pessoas transmitem realmente o que oferece a doutrina. Depois, essa é a minha palestra lá. A minha palestra foi dentro da doutrina. A minha não sai. Não tem, não? Alguém pode emprestar, que isso aqui eu tenho que ler. Bom, vocês ouviram, vocês sabem o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então veja o que Allan Kardec fala, venha a nós o vosso reino. Veja que clareza, e é isso que nós precisamos cravar dentro da casa espírita. Não precisa de muita coisa. Não precisa, definitiva não. Precisa perdoar, praticar caridade, ter área assistencialista, ter área filantrópica, modificar a nossa natureza, saber perdoar. Bom, veja só como Allan Kardec consegue comentar esse texto, e que eu acho lá na minha cabeça que ele tinha uma assistência espiritual extraordinária, que não era só ele, não era possível. Um homem que em 12 anos apenas publicou todas essas obras, em 12 anos, ele escrevia, ele não era médio psicógrafo, ele não fazia psicografia, ele recebia, condensava, juntava, retificava, arrumava, estruturava, dava uma linha editorial àquilo, como um repórter, como um chefe de redação diz, começa por aqui e termina por aqui. Então ele teve esse trabalho. Então vamos ver aqui. Senhor, venha o teu reino, a respeito do Pai Nosso. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria. E que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem.
Ou seja, Deus nos oferece a felicidade através das suas leis. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos, porque nós temos doenças que muitas vezes são abusos nutricionais, abusos de trabalho, abusos de estresse, abusos de uma vida sedentária, uma série de abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Então ele coloca claramente, tudo que nós estamos vivendo é que o homem está infringindo as leis divinas. É por isso que a Terra é isso. A todo momento ele infringe a lei divina. Mas nós temos o caminho da felicidade, porque Deus constituiu essas leis divinas para que não, como se fosse um caminho, para que nós o percorrêssemos. Mas nós não seguimos esse caminho. Então, vem contra nós a infelicidade. Aí reclama de quem quiser. Mas a culpa é solitariamente nossa. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. O bruto, vamos supor, é o índio. Ele não tem o necessário dele, ele tem a caça, ele tem a pesca, ele planta a mandioca dele, soca a mandioca dele e vive daquilo. Ele não tem geladeira, não tem freezer, não precisa guardar uma porção de coisas lá. Ele vive do necessário e ele preserva a mata. Ele só destrói aquilo que é necessário e o resto ele preserva. Ele não mata uma porção de bichos, porque ele só precisa matar um bicho, às vezes, para alimentar a sua tribo. Ao bruto. Ao homem, no entanto, além desse instinto, que traça o limite nosso do necessário e do supérfluo, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis, que pessoalmente lhe concernem. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Então, nós, por termos a inteligência e o livre-arbítrio, nós estamos utilizando a nossa inteligência de uma forma errada, exercendo esse livre-arbítrio de uma forma totalmente errada. Mas aí a coisa está pronta por Deus, está feita. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis. Ninguém. Pois com paternal providência quisestes que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de lações. Se as violam, é porque as desprezam. Quando nós fomos criados espíritos, e nessa criação nós diferenciamos o bem e do mal,
e temos uma concepção de um ser superior, e somos também seres consequentes, vamos assumir a consequência dos nossos atos, nesse momento estão gravadas em nós como num chip de um programa as leis divinas. E nós sabemos, independente do culto que nós temos, se estamos certos ou se estamos errados. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Venha a nós o teu reino, Pinheiro, assim na terra como no céu. A terra será o céu. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária, que os conduza ao caminho da verdade. Então, o último apelo dele é que esse processo, pela luz, que é o esclarecimento moral, sobretudo, nos vá de encontro à verdade. Então, quando nós lemos isso, coisa tão simples, que um professor, que é um espírito superior, um ser extraordinário, como espírito, escreveu, eu não sei quem escreveu junto com ele, ou porque tudo que ele escrevia ele submetia aos espíritos. Ele não fazia nada sozinho, mesmo esse texto ele tinha que submeter aos espíritos. Quando ele nos traça isso, nós vemos que a vida é uma coisa simples. É uma coisa simples. É respeitarmos as leis divinas. Por que tanta filosofia, Edith? Por que tanta ciência em cima da gente, Edith? Por que tantas teorias, Edith? Por que tantas hipóteses? Por que tantas conjecturas? Por que tantos palestrantes falando mundos e fundos, se a coisa é tão singela? A chegarmos ao reino de Deus pelo respeito às leis dele, que se sintetizam na 10ª lei, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Por que que nós não podemos ser bons? Por que nós estamos nos perdendo nesse cipoal que se tornou o espiritismo, de toda a sorte de ideologias, palestras e uma série de teorias, ideologias que nada tem a ver conosco? Então, esse texto aqui, depois daquela palestra que está aqui, eu vou distribuir para vocês, não é isso, Glorinha? Tem aí o suficiente? Se não tiver, fica para a semana que vem. Essa palestra que eu fiz na UERJ, fiz uma palestra honesta, mas como as coisas não correram depois, ainda tem a prece, eu saí de lá frustrado. Eu saí de lá, eu vim aqui ouvir palestra espírita, mas não é a primeira vez que eu vou num lugar que se diz espírita e ouço sob hipnose, não é? Sob hipnose, ou sob florais de bar. Isso deve ser, até os florais de bar devem fazer os seus efeitos terapêuticos. A homeopatia deve ter os seus efeitos terapêuticos, claro que tem. Mas isso não é espiritismo. Isso é outra coisa. Porque quando a gente vai num lugar desse, como é difícil falar na evangelização, como é difícil falar em Jesus. Quando nós avocamos Jesus num texto, parece que é um pecado falar em Jesus. É misturar a religião com o espiritismo, quando o espiritismo é a própria religião de Jesus. Como nós invertemos isso?
e como as coisas estão tortas. Mas aqui eu trouxe a vocês como uma espécie eu diria, de confidência íntima, que não é tão íntima porque ela é coletiva, mas eu quero que vocês sintam nos olhos a alegria que eu senti ao ler esse texto, e a segurança que isso me deu, e a certeza de saber que nós estamos sendo coerentes ao seguirmos essa doutrina como ela foi proposta, e não como os outros estão fazendo proposições sobre ela. Então, é isso. Sigamos as leis divinas. E o resto vai ser um defluxo, uma decorrência da lei da causa e efeito. Amemos, perdoemos. Eu vou fazer aniversário esse mês. Então, vou ter uma festa de aniversário. Eu vou convidar lá umas pessoas da minha família que não se dão comigo. Né? Que não se dão. Não se dão. Né? Estão brigadas. Mas eu vou convidar, porque eu acho que eu devo ser superior a isso. Eu devo ter um sentimento de nobreza por eles. Se não se dão, eu vou convidar. Se eles vierem, tudo bem. Se não vierem também, tudo bem. Mas eu, perante Deus, perdoei eles. Convidei. Fiz questão que ele dividisse comigo essa data. E vocês têm que saber perdoar. Saber ser indulgente. E saber viver uma vida de melhor qualidade espiritual. Através de obras, boas companhias, sobretudo, e menos a buzina aí do mundo, que cada vez vai virando mais para o lado errado. Então, tudo é simples. É respeitarmos a mãe natureza, não matarmos os bichos, não poluirmos as águas, não poluirmos a atmosfera, não poluirmos o meio ambiente, enfim, preservarmos a vida animal, a vida vegetal, preservarmos a saúde nossa, que é um dom divino, termos cuidado no falar para não lançarmos críticas a terceiros, quando nós devemos usar a palavra para ajudar. Se nós não podemos ajudar, não usemos a palavra. Nos calemos. Evitar de debate sobre espiritismo, sobre conversão de pessoas ao espiritismo, que a gente viu aqui que tem um senso moral, tem pessoas que não têm senso moral e nunca vão entender o espiritismo. Eles estão na casa espírita há 20 anos, mas vão desencarnar sem ter entendido o que é a proposta, qual é a verdadeira proposta da casa espírita, que é a proposta da caridade e da busca da perfeição. Aí com isso nós ficamos melhores. Eu me sinto até mais magro com isso. Eu perco peso, eu me sinto mais jovem. E ali eu cumprimento, terminando aqui, o Fabinho, pela nossa situação, que é muito confortável, né, Fábio? Fala alto que eu não ouvi. Graças a Deus. Então vamos, feito isso, vamos... Quer fazer pergunta? Pois não. A Glorinha que sabe. A nossa comemoração vai ser dia 16 de dezembro. Nossa comemoração, com a entrega do presente. Tá bem. Já passou a hora. O presente é secundário. O presente são vocês e o coração de vocês. Ave Maria.
Senhor Jesus, encerrando o nosso trabalho de hoje, agradecemos o privilégio de estarmos reunidos em Seu nome, com a presença dos Espíritos superiores e a participação dos nossos trabalhos do amado Frei Luiz, que certamente estará também aqui no dia da nossa festa. Frei Luiz foi o idealizador desse centro, ainda nos anos 1940. Ele intuiu o médium Rocha Lima, deu as instruções a Luiz da Rocha Lima. Frei Luiz é o grande espírito tutelar e o responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos espirituais da nossa casa. Então homenageamos aqui mais uma vez Frei Luiz e também o Dr. Luiz da Rocha Lima, que foi uma pessoa extraordinária, lutando sempre contra as condições mais adversas possíveis. Agradecemos a Deus a oportunidade de termos saúde, estarmos juntos e unidos. Pedimos por esses irmãos cujos nomes estão aqui nesses papéis de radiação, pela Luzia, que faz anos hoje, pelo Ricardo William Viana, que está lá no Copador, quarto 1116, pelo Egídio, que está na Casa de Saúde São José, pela Fátima, que tem um problema de câncer no intestino, pela Rosângela, que tem um problema de câncer ósseo. Você vê, são todos problemas sérios. E por essa família aqui, na Rua Lafayette Silva, 141, Casa Freguesia. Pedimos aqui por um amigo nosso, o senhor Gilberto Castro, que amanhã fará uma biópsia de próstata no Hospital Santa Isabel, Rua Jaguaribe, 144, primeiro subsolo, às 9 horas. Portanto, que os bons espíritos estejam com o seu Gilberto, ajudando, e que essa biópsia revele-se negativa. Pedimos pelos desencarnados, pelo Francisco Vieira, que faleceu no último sábado, dia 9, e todos esses que encontram nesses papéis. E assim, em vosso nome, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixastes. Vamos juntos mesmo, lembrando aqui que um dia a terra será o reino do céu. Um dia, quando as leis divinas forem cumpridas na sua plenitude pelos que aqui vivem. E vibremos pelo amor no mundo, a época de Natal já se aproxima. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos os nossos trabalhos no dia 11 de novembro do ano 2013, pela graça de Deus.